A professora Eliana vai falar sobre os novos paradigmas da educação infantil e a educação infantil no mundo contemporâneo. É isso, tô certo? É isso, Thiago. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sim. Tá ótimo, então. Agora, eu gostaria de mostrar um pouquinho como é que foi a carreira dela. Como é que ela chegou até aqui. Vamos ver um pouquinho da carreira da professora. Eliana Maria Beren se formou em Psicologia pela Universidade Católica de Minas Gerais. É doutora em Educação pela Universidade de Londres e fez pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense. É professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo. Atua com formação inicial e continuada de professores da educação infantil. Como consultora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a professora Eliana coordenou a elaboração das orientações curriculares para a educação infantil, lançadas no começo de 2010. A apresentação ela vai tratar do desafio da educação infantil contemporânea e queria colocar o foco na qualidade, ambientes e aprendizagens na pré-escola. Eu queria começar falando um pouquinho dessa educação infantil contemporânea, mas voltado um pouquinho para a pré-escola e uma pré-escola de qualidade. E a qualidade hoje ela está muito vinculada ao coletivo, ao que o grupo da escola, da comunidade quer e precisa receber nas unidades de educação infantil do município. É muito importante que a gente sente, converse, troque ideias, traga contribuições para que a gente construa uma educação infantil que reflita e contribua para a cultura das pessoas que estão ali envolvidas. Então, nós vimos nos últimos anos que houve muitas mudanças políticas que geraram novas maneiras de fazer educação infantil e que, portanto, impactaram as nossas práticas pedagógicas. Queria lembrar também que a educação infantil contemporânea parte do princípio que nós respeitamos os direitos e a cultura da criança e da família. Hoje é um acordo social, é um acordo cultural que as nossas crianças têm direitos e esses direitos devem ser respeitados e fomentados também por nós nas instituições educativas e por toda a sociedade. Temos que ter respeito também e criatividade na infraestrutura, como que nós preparamos o ambiente, o espaço para receber essas crianças, um currículo com profissionais adequados. Para isso, a educação infantil hoje enfrenta o desafio de fomentar o desenvolvimento e o crescimento das crianças, promovendo situações ricas para aprendizagem significativa e, acima de tudo, efetiva. Quer dizer, aquela aprendizagem em que a criança, de fato, utilizará na sua vida, ao longo da sua trajetória escolar. Então, nós partimos do princípio de que a criança é ativa. Isso quer dizer que a criança pode participar, deve ter espaço para expressar suas ideias, os seus sentimentos, as suas ações, os seus planos, que o conhecimento é construído, quer dizer, nós não jogamos o conhecimento, trazemos o conhecimento numa caixinha fechadinha e desvendamos para as crianças, mas elas, ao interagir conosco, com o ambiente, com os materiais e com toda a informação possível e viável, ela construa o seu conhecimento, dando significado a essa interação produtiva, digamos assim. E para isso acontecer, ela precisa estar situada num ambiente rico e organizado, e nesse ambiente eu incluo os profissionais dedicados a elas, os materiais, os brinquedos e principalmente a rotina. Antes da gente passar para essa lâmina, eu queria ler um pedacinho de um pequeno texto da Ana Bondioli, que é uma educadora de infância da região de Reggio Emília, italiana, e o grupo deles tem produzido imensos trabalhos que têm nos ajudado muito a encarar esse desafio de uma educação infantil contemporânea. E ela diz assim: o suceder-se dos episódios na vida cotidiana da creche, pré-escola ou no ensino fundamental, o ritmo e a distribuição dessa sucessão, o seu andamento, rotineiro ou imprevisível, agitado ou tranquilo, a dimensão coletiva do seu acontecer e as negociações que ela impõe para enfrentar as exigências individuais contribuem decisivamente para caracterizar o clima social dos grupos nas instituições, para influenciar os seus comportamentos e também, e isso é ainda mais importante, para veicular comportamentos e aprendizagens
sobre o significado e o uso do tempo. Uma pedagogia que, ainda que irrefletida, veicula atitudes, hábitos, esquemas de comportamento. Eu selecionei esse parágrafo do texto da Bondioli, logo o texto do início do livro dela, porque ela fala da importância do cotidiano preparado para os indivíduos que estão ali envolvidos. Então, ela parte do princípio que esse coletivo é formado por indivíduos e que a gente tem que dar espaço para esses indivíduos se revelarem. E também porque ela ressalta a importância dos comportamentos e atitudes que nós adultos desenvolvemos e colocamos as crianças expostas, porque ela acredita que as crianças, em interação conosco, aprendem nossos comportamentos e atitudes também. Então, essa é uma função muito importante para o educador de infância, que ele tenha consciência de como ele está, de onde ele está. Então, tendo dito isso, eu passo a falar um pouco da ênfase que vamos dar durante essa minha fala aqui, e começo com as rotinas e os tempos, por isso que li esse texto da Bondioli para vocês, esse pequeno parágrafo, da importância da preparação da rotina e dos tempos na pré-escola, do tipo de experiências e vivências que preparamos e desenvolvemos com e para as crianças, os espaços e ambientes sendo intencionalmente organizados, o que significa que nós, adultos, estamos na liderança dessa organização, na liderança de um planejamento, expandindo o universo das crianças. A ênfase nos materiais e brinquedos que a gente constrói com as crianças e para as crianças, que disponibilizamos. Nas interações, a importância das interações, que elas ocorram com frequência e com possibilidades diversas de interações de criança a criança, em pequenos grupos, em dupla e nos grandes grupos também. E, mais importante ainda, as interações do adulto com as crianças. O planejamento, a gente não cansa de dizer que o planejamento é a alma da ação da professora, um planejamento que pode ser construído a partir das ações das crianças, a partir daquilo que ela traz para nós todos os dias, das conversas informais e formais que elas desenvolvem conosco e com seus pares. E, por último, mas não menos importante, o envolvimento do adulto nas experiências das crianças. Nós planejamos para que as crianças interajam conosco e nos mostrem e revelem o seu mundo, de onde ela parte e para onde ela vai. Falamos de um ambiente que é organizado, limpo, ventilado, tem luz, que tem um ambiente que está ordenado e nos dá uma sensação de estar bastante agradável. Mas eu queria refletir um pouquinho. Esse ambiente nos parece desafiador? Ele parece ser, assim, promotor de autonomia? A gente vê algum material disponível? Porque eu acho que um ambiente desafiador e promotor de autonomia, ele traz para a criança, ele favorece a interação da criança com os materiais, ele tendo acesso, tendo possibilidade de interagir, a sua moda, a moda da professora, a moda do pequeno grupo. E aqui eu vejo pouca possibilidade nesse sentido de exploração das possibilidades que essa sala oferece. Aqui já mostramos um ambiente que continua organizado, limpo, ventilado, trazendo luz lá de fora. A gente vê que aqui tem portas de vidro que dão visibilidade ao meio exterior. Com uma criança brincando num telefone que parece ser de verdade, então é um telefone aproveitado. E outros móveis que são propositadamente colocados, talvez até planejados para estarem ali do tamanho da criança, com adequação de ambiente e o cantinho de faz de conta. Essa foto eu trouxe, é uma foto aqui brasileira e de um estado do Nordeste, e que ela teve assim uma maneira bem simples, fácil de fazer, de ser construído dentro da própria escola mesmo, que são bolsões com os livros expostos para as crianças. E acho interessante esse cantinho aqui, que tem uma caixa com redes para as crianças espicharem no chão, se sentarem confortavelmente e poder manusear os livros que estão aqui selecionados, a gente espera, selecionados pelas professoras, para dar subsídios ao mundo imaginário da criança, aos seus projetos, às suas ideias e os seus desejos, talvez até de ficar um pouco quietinha, com um livrinho, lendo.
E esses, então, são materiais e brinquedos que são pertinentes e estão acessíveis. E também é muito importante que as crianças tenham a fonte de recurso, possam buscar informações que já estão disponíveis no momento em que elas sentem a necessidade de buscar mais informações para incrementar alguma brincadeira ou algum projeto. Então, um ambiente desafiador, no meu ponto de vista, ele é organizado sistemática e ordenadamente, o que significa que a gente organiza a sala de maneira que as crianças possam circular, sabendo onde buscar os materiais, os recursos, mas também sabendo para onde retornar o material que foi usado. Isso é muito importante, isso traz uma organização que está externa, mas que organiza internamente também. O ambiente desafiador, ele é flexível para mudanças, quer dizer, ele cabe projetos individuais, ele cabe contribuições individuais. A fala da criança, um projeto que veio de casa, uma ideia que teve a partir de um projeto que foi selecionado pela própria professora. E ele permite, então, ações individuais em pequenos grupos. Podemos também pensar em trabalhos em dupla. O professor, então, é atento e observador e participativo para que ele capte essas informações, essa possibilidade de mudança durante o decorrer do dia em que está com as crianças. A organização da sala para atividades, eu trouxe aqui 2 fotos, que não são da mesma cidade, são de cidades diferentes, que mostram que as áreas estão organizadas para que as crianças as utilizem de forma independente. Essa sala me parece uma sala um pouco mais preparada para que as crianças possam agir mais autonomamente. Mais importante ainda, gente, que haja atividades ocorrendo simultaneamente. Essa sala aqui, a gente já vê uma sala que tem um aspecto mais de ensino fundamental, que nos dá a impressão de que ela é uma pré-escola que está mais voltada para atividades de cadeira e mesa, que a gente chama, não é? As crianças estão sentadas, executando alguma atividade, mas com menos possibilidade de ser autônoma, de escolha, porque aqui a gente não vê nenhuma área organizada e não traz material que é imprescindível, que esteja disponível o máximo possível. Essa fotografia é uma fotografia de uma das salas das abordagens italianas, que valorizam muito as expressões artísticas. E então eles montaram uma mesa com diversas possibilidades de material artístico. E aqui a gente pode ver, essa foto ela é mais longa do que está aparecendo aqui, mas a gente vê aqui algumas pedras, a gente vê aqui alguns recortes em formato de animais, a gente vê aqui alguns numerais também. Então a gente vê várias possibilidades de materiais que a gente chama materiais abertos, em que as crianças dão o sentido para a utilização desses materiais, podendo se expressar, registrar artisticamente, linguisticamente, com a ajuda da professora. E essa mesa não é só a constituição para uma atividade de cunho artístico. A gente pode ver que ela promove a expressão artística, mas também traz muitas ideias matemáticas. A maneira como as professoras organizaram isso, elas agruparam categoricamente, organizaram de maneira que tudo esteja visível, acessível e ainda categorizados, o que ajuda muito no desenvolvimento cognitivo da criança. Tem contribuições para a construção para construções em si, né? Nós podemos construir uma estrada, podemos construir uma casa, podemos utilizar esses utensílios para o cantinho de faz de conta e podemos utilizar para a construção de projetos também, projetos de temas variados. É uma mesa que trabalha de cima a baixo, de um lado para o outro, as áreas de conhecimento e as várias linguagens que que estão colocadas nas orientações curriculares. Aqui é uma sala que a gente tem várias construções das crianças, que mostra crianças trabalhando individualmente, crianças trabalhando em duplas, com projetos diferentes e que talvez até esses projetos estejam interligados. E essas crianças estão trabalhando individualmente em direção a um projeto coletivo. As interações entre crianças, trabalhos em pequenos grupos, planejamento de projetos, ações com debate, troca
Mas é muito importante que a gente permita essa troca de ideias, essa interação, que a gente crie um espaço na nossa rotina em que estes momentos sejam valorizados e propiciados para as crianças diariamente. As interações entre adulto e criança, aqui a gente vê uma foto também brasileira, onde a professora está na altura das crianças, dedicada a elas, com interações, desenvolvendo interações carinhosas e atenciosas, respeitosas, em pequenos grupos, e parece que as crianças estão bem felizes com essa interação que a professora está fazendo. Aqui também eu trago essa foto com a intenção de mostrar que qualquer material que não imponha nenhum risco para as crianças é material interessante para as crianças fazerem várias experimentações. No campo das ciências, por exemplo, que infelizmente, a partir de resultados de pesquisas, a gente vê que as ciências são pouco exploradas em sala diariamente. Com isso eu queria abrir um parênteses aqui, gente, que as orientações curriculares foram construídas e são construídas, né? Uma estrutura curricular ela é construída para que a gente oriente as nossas ações durante todos os dias. Quer dizer, diariamente desenvolvemos ações e atividades e experiências em que todas as áreas do conhecimento e das linguagens estejam contempladas. E numa sala em que valoriza essa disponibilidade do material, essa acessibilidade da criança ao material, ela valoriza a interdisciplinaridade, quer dizer, as crianças têm atividades em que elas estão trabalhando as várias áreas do currículo, as várias áreas do conhecimento e das linguagens. A estrutura do cotidiano, para isso, para a gente desenvolver essa possibilidade em sala, a gente precisa estar com uma estrutura para orientar esse cotidiano das crianças nas unidades. Então, nós temos que ter uma programação clara, a programação aqui significando que tipo de rotina nós vamos desenvolver com essas crianças, sobre o que e como as experiências serão vividas, como que eu trago, como que eu me preparo para dar para as crianças esse universo de experimentações, de experiências e de vivências, de relações, a brincadeira livre, que as crianças possam selecionar materiais e colegas para executarem seus planos, brincadeiras de maneira independente, e neste momento o adulto deve participar. A brincadeira livre, ela não chama brincadeira livre para se ver livre do adulto. Ela é uma brincadeira livre porque as crianças podem se expressar, podem criar situações em que elas podem até resolver suas questões emocionais, afetivas, mas principalmente são situações que a gente deve provocar a criança, que a gente vê como que o diálogo dela está sendo desenvolvido. E o que eu, professora, preciso fazer para expandir essa possibilidade dessa criança que está engajada com este tipo de brincadeira? A brincadeira de faz de conta é uma brincadeira bastante importante e que dá margem para a gente trabalhar todas as áreas do currículo sem a preocupação rígida de passar conceitos de uma forma formal, de uma maneira formal. Então, pensamos também em atividades em grupo, podemos trabalhar individualmente, em dupla ou em pequenos grupos, evitando atividades de grande grupo. As crianças, elas aprendem, a gente sabe disso até um pouquinho mais tarde do que somente até 5 anos, de uma maneira muito viva, muito concreta. Elas gostam de interagir com os materiais, interagir com as pessoas naquele momento, naquela hora. Então, é muito importante que elas se dediquem àquilo, que tenham atenção àquilo. E a gente vê com muita frequência que as crianças em grande grupo, por exemplo, elas se dispersam com mais facilidade e muitas vezes elas criam um subprojeto, uma subatividade dentro daquela grande atividade que está acontecendo ali no grande grupo. Na minha opinião, o grande grupo é necessário para que a gente oriente as crianças, dê espaço para que umas conheçam, que elas se conheçam, interajam umas com as outras, mas que seja um momento menos dedicado àquela aprendizagem de conceitos de uma maneira mais formal. Eu digo que as crianças nos grupos menores têm mais possibilidade de se expressar. Vamos levar em consideração as diversidades, as limitações das crianças. Muitas vezes uma limitação pode significar uma timidez,
uma fluência verbal menos desenvolvida, digamos assim, e que no pequeno grupo essas crianças têm mais possibilidade de expressão, mais possibilidade de participação. Então, nós hoje estamos orientando que as professoras se debrucem na possibilidade de desenvolver mais possibilidades de atividades de pequenos grupos, de permissão de trabalhos em duplas e até mesmo individual naquele momento em que a criança precisa e quer ficar sozinha. Então é muito importante que a gente preste atenção nesses momentos, nessa construção dessa rotina. E também não podemos deixar de levar em consideração as crianças com deficiência, e aqui eu quero ampliar um pouquinho mais para a diversidade, como eu acabei de dizer. Não só as crianças que apresentam algum tipo de deficiência, mas as crianças que têm problemas diversos, limitações, eu não gosto de colocar problemas, mas limitações diversas, desde o seu temperamento, ser mais quietinha, mais tímida, até aquele que é mais explosivo e mais agressivo e mais liderança, que se colocam mais. Nós queremos que todas as crianças se coloquem no seu tempo, à sua maneira, que não agrida que não seja agressiva essa sua participação, mas que condiga com a sua própria pessoa. Os espaços externos para brincadeira e exploração, combinando ações, estudando possibilidades, explorando a natureza. Nos momentos em que estamos nas áreas externas, são momentos em que as crianças se sentem livres e são momentos que as crianças se expressam fisicamente também, no seu correr, no pular, no gritar, no poder se expandir um pouquinho mais, e ali acontecem planos, acontecem coisas que podem não acontecer com frequência dentro de sala. Muito importante que os professores estejam com as crianças, chamando a atenção que esses momentos são momentos riquíssimos em que as crianças revelam seu vocabulário, revelam as suas ideias, revelam as suas vivências, as suas preferências e até mesmo as suas limitações. Materiais e brinquedos de arte, a gente não precisa de dizer, eu sei que o Rio de Janeiro tem um acervo bem grande de possibilidades, com bibliotecas riquíssimas, que exploram os nossos grandes artistas e cantores e etc. E aqui mostra, numa atividade externa, as crianças debruçadas naquilo que elas estão fazendo, materiais e brinquedos, jogos, construção, manipulação. Essas estantes, elas podem ser etiquetadas com o intuito de organização. Você retirou este ursinho daqui, é o coelhinho, não sei bem, e aqui é o lugar dele, e é para aqui que ele deve voltar. Como os legos aqui, eles moram aqui, digamos assim, então se a gente etiqueta aqui, eles vão tendo a possibilidade de expandir o seu vocabulário, de possibilidade de registro, de letramento propriamente e mantém a sala organizada. Essa é uma outra questão, especialmente para grupos grandes que têm 25, 20, 28 crianças, que a gente organize a sala de maneira que haja uma fluidez na ação das crianças ao longo do dia. A brincadeira de faz de conta, que se me perguntassem uma área que seria imprescindível na educação infantil, seja do berçário à sala de crianças de 5 anos, eu diria para a brincadeira de faz de conta, porque é um espaço em que as crianças de fato se engajam e se envolvem profundamente com a sua própria atividade. Atividade de pequenos grupos, aqui a gente vê crianças menores, aqui de 3 aninhos e pouco, com oportunidades para brincar. Aqui tem um painel que podemos expor os trabalhos das crianças, e aqui embaixo cestinhos com algumas pecinhas ou legos ou blocos lógicos, alguma coisa para que as crianças possam, a partir dali, construir alguma coisa em conjunto com seus colegas. Atividades em pequenos grupos, continuamos com esse foco, que acho que é muito importante, com algumas oportunidades para crianças fazerem partes de grupos, de pequenos grupos, por elas selecionados. Eu acho que é muito importante que a gente permita que as crianças também selecionem os seus pares. Eles têm preferências, elas gostam de ter, talvez até a constância de pares para que as brincadeiras se desenvolvam e possam ampliar o seu conhecimento junto com o parceiro escolhido. Eu não sei se aqui
eles colocaram livros, mas me parece que são bolsões em que as crianças podem guardar os seus próprios pertences, que é uma ótima ideia para que a gente fomente ainda mais a autonomia. Um lugar que é dela, que é do indivíduo, e ela ali se remete para guardar os seus pertences, os seus trabalhos, as suas ideias e os seus projetos. Uma atividade em grupo. As crianças permanecem juntas em grande grupo a maior parte do dia. Todas fazem o mesmo projeto de arte, a mesma história lida para todos, ouvem as mesmas músicas, usam o banheiro ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em fomentar a autonomia e a gente utiliza na maior parte do dia atividades em grande grupo, eu acho que há aí uma contradição. A autonomia ela é fomentada quando você permite que a criança se expresse, quando você permite que as crianças decidam o que querem fazer, para onde ir, com quem trabalhar, que tema escolher. Com isso eu não estou dizendo que ela pode fazer tudo o que quer, mas que a gente faça uma rotina em que valorizamos também esses momentos em que a criança pode escolher. Aqui é um exemplo de uma contação de história, de uma maneira muito interessante, por sinal, que é a utilização de fantoches com duas professoras, devem estar compartilhando a história entre elas e contando para as crianças. Mas a gente vê que tem algumas crianças, essa aqui, por exemplo, tá assim, ai meu Deus, me tirem daqui, talvez, né? Não estou com vontade de ouvir isso. Outras conversando, essa aqui está sinalizando para o outro lado, ao invés de estar prestando atenção ali. Então a gente vê que momentos ricos, preparados pelos professores, pelas professoras, muitas vezes é desperdiçado, entre aspas, porque as crianças não conseguem estar em grande grupo o tempo todo. Aqui é uma escola, em Florianópolis, com um espaço maravilhoso que deu até para construir uma horta, e essas crianças participam ativamente dessa construção dessa horta, observam, é uma possibilidade de ter contato com a natureza e, além do mais, ver as coisas crescerem, a transformação da natureza, a transformação do alimento, até chegar a esse alimento na sala. Aqui também é uma foto bastante interessante, com essa possibilidade de continuar nessa exploração, né, das ciências e da natureza, com possibilidade de exercitar a sua criatividade com materiais inusitados, com materiais que são muitas vezes maiores do que as próprias crianças, mas ainda assim você vê um grande envolvimento das crianças com os materiais e empenhados numa construção que me parece ser coletiva, de pequenos grupos. E, por fim, a gente quer dizer que a criança tem direito a uma rotina organizada e planejada, de maneira de ter momentos calmos e ativos em atividades individuais e de pequenos grupos. Ela tem direito a ser tratada com carinho, atenção, paciência, respeito e pedagogicamente. Ela tem direito de ser acompanhada ao longo do seu desenvolvimento, quer dizer, a professora se esforçando para estar com elas bem proximamente, não só a nível de registro da professora do seu desenvolvimento, do seu crescimento, mas também do acompanhamento diário do desenvolvimento dessas atividades. Se expressar emocionalmente, sendo acolhida e aceita pelo grupo, quer dizer, uma criança pode sim não estar se sentindo bem, não querer ficar no grande grupo ouvindo uma história, mas ela pode estar debaixo da mesa com o seu próprio livrinho, lendo uma história, aproveitando na mesma intensidade que aqueles outros que estão no grande grupo, ter sua identidade preservada, tanto familiar, cultural, quanto social. Então, gente, o desafio é a gente proporcionar um espaço em que novas possibilidades possam ser exploradas e entendidas por meio da ampliação dos modos de conhecimento reflexivos e críticos, da construção ao invés da reprodução de conhecimento, para capacitar as crianças a trabalhar com criatividade e autonomia, eu acrescentei, percebendo as possibilidades e lidar com a sua ansiedade e expectativas. Essa é um parágrafo que eu retirei do Peter Moss, com a sua equipe, da Alberg Pense, num livro extraordinário sobre qualidade de educação, na educação infantil. E ele também disse que somente desta forma é que a gente pode contribuir para a emergência de uma coxa de retalhos, pluralista, de coexistentes visões de mundo e experiências de vida.